Talvez você tenha palavras gentis para nós agora. Eu vi as fotos, eu vi o que você fez com aquela criança. O que há de errado com você? Como você pode fazer isso? Um homem de Detroit vai passar as próximas décadas na prisão depois de espancar seu enteado até a morte. Jamar Hill se declarou culpado, confessando ter assassinado o menino de 8 anos, mas, na sentença, o juiz criticou Hill pelo que considerou, abre aspas, um falso remorso. Enquanto isso, muitos protestam contra a sentença de Hill. Vamos debater isso com o advogado criminal e ex-promotor Josh Corman. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Segundo promotores do condado de Wayne, Michigan, Adrian Timms Jr., de 8 anos, tinha poucas chances de sobreviver além da infância. Isso aconteceu por causa do tratamento dado pela mãe e seu parceiro. A avó do menino disse que a criança desnutrida e maltratada pesava apenas 15 quilos quando morreu em novembro de 2024. Imagine uma criança de 8 anos crescendo com apenas 15 quilos. Voltamos para o dia 8 de novembro, por volta de 00:30. Os paramédicos responderam a um chamado em uma casa na Avenida Claremont, em Detroit, para tentar salvar Adrian, cujos ferimentos acabariam se tornando fatais. Ele foi declarado morto em um hospital local, e o legista apontou múltiplos ferimentos por trauma na cabeça como causa. Agora, a mãe de Adrian, Kentoria Moss, de 32 anos, e seu padrasto, Jamar Hill, de 37 anos, foram acusados de matá-lo. Isso foi em 12 de novembro. Hill teve a liberdade negada completamente, mas Moss, na verdade, conseguiu uma fiança em janeiro. Embora o valor exato que ela pagou para garantir seu retorno ao tribunal ainda não esteja muito claro neste momento. Mas o que sabemos é que a promotora Kim Worthy disse o seguinte sobre o que aconteceu dentro daquela casa em novembro. Os fatos deste caso são assustadores. Os réus, neste caso, agiram em conjunto para espancar e, eventualmente, matar essa pobre criança, 2 adultos contra uma criança de 8 anos. O pequeno Adrian não teve nenhuma chance de sobreviver. Agora, para falar sobre essa história horrível, para falar sobre o acordo judicial de Hill, que você pode dizer que é bastante controverso. Sobre o caso Moss, quero chamar o advogado de defesa e ex-promotor Josh Corman. Josh, obrigado por participar do Sidebar. Obrigado por me receber. Você já viu muitos casos, tanto do lado da promotoria quanto da defesa. Quão difícil é lidar com um caso envolvendo a morte de uma criança pequena, especialmente nessas circunstâncias de espancamento até a morte e desnutrição. Quão difícil é lidar com um caso como esse? Você está certo. Para acusação, defesa, juiz e jurados, esses são certamente os casos mais difíceis de lidar. Olhando as fotos, dá para entender um pouco as circunstâncias que levaram a isso. São casos horríveis e são o tipo de caso que fica com você por muito tempo. Mas eles são mais fáceis de processar? Isso muda alguma coisa se você tem 2 cuidadores que foram presos? Eu sempre me pergunto isso. Em casos que envolvem a morte de uma criança pequena, certo? É diferente de lidar com a morte de um adulto. Podem haver fatores complicadores. Podem existir outros suspeitos e argumento de legítima defesa. Quando você está lidando com uma criança indefesa, porém, eu me pergunto, é mais fácil processar e garantir uma condenação? Bem, eu acho que certamente você vai ter casos em que a vítima é a mais simpática quando está processando esse tipo de caso. Às vezes, porém, esses casos podem ser difíceis porque há muito desconhecido, não há outras testemunhas. Frequentemente, o depoimento do médico legista é fundamental. Neste caso, acho que parece que as evidências eram esmagadoras, com base nos ferimentos que a criança tinha. Porém, frequentemente é difícil provar no tribunal a quantidade de ferimentos, as fotos ou exatamente o que estava acontecendo e há quanto tempo esses ferimentos existiam. E é por isso que muitas vezes você vê os promotores chegando a um acordo judicial que algumas pessoas podem achar muito brando. Neste caso, parece que as fotos eram horríveis. Eu sei que na audiência de sentença, né, o juiz fez questão de dizer a eles, mesmo depois do acordo ter sido alcançado, que em toda a sua carreira, aquelas
eram as piores fotos que ele já tinha visto e que ele achava que uma sentença de prisão perpétua certamente seria apropriada, não fosse pelo acordo que havia sido feito, né, e que ele iria honrar esse acordo. Vamos falar sobre a sentença, mas antes sobre a acusação. Hill foi acusado de homicídio doloso e abuso infantil em primeiro grau. Essas são acusações bem específicas, Josh, que não necessariamente exigem a intenção de matar, certo? Quero dizer, essa é uma teoria bem específica para condená-lo quando falamos de homicídio doloso e abuso infantil em primeiro grau, certo? Correto? Então, o crime subjacente, ou o crime base, neste caso, foi abuso infantil. Em um homicídio doloso, isso não significa premeditação ou intenção de matar, mas que alguém morreu durante a execução do crime base. Pode ser abuso infantil, roubo qualificado, sequestro de carro ou incêndio criminoso. Há diferentes crimes base, né, variando conforme o estado. Se alguém morrer durante sua execução e for comprovado que o crime foi intencional, você pode ser acusado de homicídio doloso, mesmo sem desejar a morte da pessoa. Então foi isso que ele foi originalmente acusado no caso. Dizem que alguém é culpado de abuso infantil em primeiro grau se causar consciente ou intencionalmente dano físico ou mental grave a uma criança. E como você disse, homicídio qualificado é quando a criança morreu durante a prática desse abuso infantil. Algumas pessoas diriam que o homicídio qualificado é controverso, certo? Se alguém morre durante um assalto ou arrombamento, sabe, é justo responsabilizar essa pessoa por, digamos, homicídio qualificado? Você pode tentar esse argumento, mas não em casos de abuso infantil. Se você machuca intencionalmente a criança e ela morre, talvez não quisesse que ela morresse. Sim, você deveria ser responsabilizado, certo? O homicídio culposo já foi alvo de críticas e controvérsias, principalmente por advogados de defesa, mas aqui faz sentido. Acho que você está certo. Acho que, sabe, uma das críticas ao homicídio culposo, especialmente quando há co-réus ou alguém envolvido em um crime, mas, digamos, estava acontecendo um assalto, mas o réu de quem estamos falando especificamente não sabia que alguém estava armado ou não havia nenhum plano para que alguém fosse ferido. Era para ser, sabe, um assalto simples, mas as coisas saíram do controle e alguém acabou morrendo. Às vezes é difícil aceitar que agora você é culpado de homicídio em primeiro grau e homicídio culposo e enfrenta prisão perpétua, algo nunca cogitado pelas partes. Mas pela lei de responsabilidade criminal, agora você entrou no jogo e vai até o fim, caindo com todos. Por isso, acredito que há várias críticas aos casos de homicídio culposo, mas você está certo. Em um caso como este, onde estamos falando de abuso infantil, especialmente pelos fatos deste caso, é tão grave e provavelmente tão horrível quanto qualquer espancamento que já vi ao analisar casos. É o seguinte: antes mesmo desse caso ir a julgamento, antes mesmo de um júri ouvir, talvez até antes de um juiz ouvir, esse cara, Hill, e o advogado dele chegaram a um acordo com o Ministério Público. Então, Hill se declararia culpado por homicídio em segundo grau, certo? Uma acusação menor. E as acusações de homicídio doloso e abuso infantil seriam retiradas. E a confissão de culpa foi oficialmente registrada em 21 de julho. E Hill foi sentenciado em 7 de agosto com a pena acordada, de 18 a 40 anos de prisão. Josh, isso quer dizer que ele deve cumprir pelo menos 18 anos antes de cogitar liberdade condicional, certo? E eu quero ter certeza de que estou entendendo isso. E se for, isso é justiça? Isso é justo? Bem, eu acho que tudo está nos olhos de quem vê. Eu não sei exatamente como são os estatutos ou como as sentenças ali são calculadas em Michigan, né? Mas nas jurisdições em que atuei, sim, isso significa que você teria que cumprir esse período mínimo antes de ser elegível para liberdade condicional. E o Conselho de Liberdade Condicional acabaria determinando quando essa pessoa poderia ser liberada, né? O que eu acho que é o motivo desse 18 a 40. E nas jurisdições em que atuei, existe um número definido. Então, não deixa a decisão para o Conselho de Liberdade Condicional em um caso de 18 a 40, por exemplo. Por exemplo, alguém será condenado a 30 anos e uma vez que tenham cumprido uma certa porcentagem da sua sentença, então podem ser elegíveis para se apresentar ao Conselho de Liberdade Condicional.
Em Michigan, eles estipulam 18 a 40 anos e deixam o conselho decidir se a pessoa está reabilitada e pronta para voltar à sociedade. Então, eu acho que Michigan é um pouco diferente de muitos outros estados em relação a como eles calculam e como fazem a sentença. Agora, se isso é justiça ou não, obviamente isso, de novo, depende de que lado você está. O advogado de defesa aparentemente fez um excelente trabalho nas negociações deste caso. Eu não sei todos os detalhes e como essas negociações aconteceram, mas para nós, olhando de longe, parece que ele certamente conseguiu um bom acordo para o seu cliente. Por que os promotores concordariam com isso? Seria para poupar o custo, o tempo e o sofrimento de um julgamento. Acho que às vezes é exatamente isso. Eu não sei se havia, sabe, alguns desses fatores atenuantes que às vezes a gente não conhece, dependendo de qual era o histórico do Senhor Hill, ou se, sabe, havia algum tipo de problema de saúde mental, ou basicamente o que havia no passado dele que poderia fazer o promotor sentir que ele merece algum tipo de benefício. Ou dependendo de qual era o resto das provas, sabe, às vezes surgem questões legais, se a polícia fez algo errado, se alguma prova pode ser descartada por algum motivo, e aí, às vezes, acordos de confissão são feitos para que ambos os lados possam, acho que levar essas coisas em consideração e tentar chegar a um acordo para que isso não vire um problema no tribunal em relação às provas que seriam apresentadas em um julgamento. É difícil saber como foram as negociações, pois não participamos, mas imagino que esse tipo de questão foi discutida. Agora, de fora, podemos criticar, certo? De fora, podemos questionar, podemos dizer que isso é uma injustiça. Não conheço todos os detalhes das provas, mas devo dizer que há um aspecto disso que é simplesmente revoltante. Então você não está lidando apenas com a morte desse jovem garoto, certo? Certo? E a vida dele foi tirada dele, tirada da família dele. Você tem a pessoa que causou a morte. Mas durante a audiência de sentença, a avó e a tia de Adriano falaram, e segundo relatos, elas comentaram como tanto Hill quanto Moss queriam manter uma boa imagem, dirigindo carros novos, usando roupas caras, mas que Adriano e seus irmãos usavam roupas sujas e sapatos que não serviam direito. A tia de Adriano contou ao tribunal que eles comiam e se vestiam bem, andavam no melhor carro, mas as crianças não comiam bem. Eu acho que eles tinham o melhor de tudo, mas as crianças não. A avó dele disse: foi premeditado, meritíssimo. Ele é um monstro. Qualquer tempo dado a ele será insuficiente. Josh, volto a esse ponto. 18 a 40 anos, isso é justo. Mas também, de uma perspectiva mais ampla, quantas vezes você vê isso, certo? Quantas vezes você vê um caso em que uma criança é abusada, mas os pais estão vivendo bem? Não é como uma questão financeira, em que todos passam fome por não conseguir dinheiro suficiente para alimentar todos. Isso não parece ser o que está acontecendo aqui. Não é exatamente uma questão de dinheiro. Ou você tem outra situação em que uma criança é abusada, mas o resto das crianças na casa está bem. Elas estão bem. Essa discrepância sempre me alarma e, por isso, considero a situação tão grave. Você está certo. Essas situações de abuso infantil sempre nos deixam perplexos. E, sabe, às vezes a única coisa que consigo entender é o fato de que essas pessoas não pensam da mesma forma que a gente, certo? E se de fato isso estiver correto, me faz pensar se essa pessoa tinha algum tipo de, sabe, talvez um funcionamento cognitivo mais baixo ou algum tipo de transtorno mental. Claramente, eles não pensariam como nós pensamos e não deveriam ter sido pais, certo? O que, novamente, não é para culpar ninguém que não estava lá para ser o responsável, mas quando outros membros da família veem coisas, ou as pessoas veem coisas na escola, existe um motivo pelo qual a lei obriga as pessoas a denunciarem. E sabe, eu acho que todo mundo espera que as pessoas se manifestem e falem quando estão alarmadas. Quando você vê uma criança de 8 anos, com cerca de 30 quilos, indo para a escola desnutrida, mal alimentada ou com roupas sujas, enquanto os pais parecem não cuidar dela ou dos irmãos. Espera-se que as pessoas busquem serviços de proteção à criança ou à polícia antes que situações cheguem ao nível visto neste caso. Falando sobre a declaração dele, ou o que ele estava pensando, ou o que ele estava fazendo, a morte de Adriano foi especialmente devastadora para a família de Tim, pois não era aí a primeira vez que sua avó
precisou fazer uma identificação no necrotério. Conforme a Fox 2 em Detroit, quando Adriano Jr. tinha 1 ano, seu homônimo, Adriano Tim Sr., foi morto. Incrivelmente devastador para essa família. Agora, o próprio Hill também falou no tribunal e disse que considerava esse garotinho, Adriano, como seu próprio filho. Ele culpava as roupas sujas porque as crianças só brincavam fora e os hematomas vinham das aulas de boxe, não de abuso. Josh, isso é problemático, para dizer o mínimo. Como advogado de defesa criminal, qual conselho você dá aos clientes que decidem falar na sentença? Ele se declarou culpado pelo que fez e agora, tentando explicar outros motivos para essas lesões, eu não estou entendendo muito bem isso. Não, e eu acho que essa é uma das coisas que provavelmente, quanto menos o seu cliente falar, geralmente é melhor para o advogado de defesa. Tentamos aconselhar nossos clientes a manter tudo simples e nunca minimizar o que fizeram, especialmente em situações como essa, onde o advogado dele conseguiu um acordo judicial muito favorável e você não quer comprometer isso. Então o juiz diz, você não está assumindo a responsabilidade. Rejeito isso, não posso aceitar esse acordo que é o pior resultado possível. Então, não tenho certeza de tudo o que ele disse na sentença, mas você está certo. Eu sei da parte que pelo menos vi, onde o juiz fala sobre isso na audiência de sentença, ele diz, sabe... Vamos falar sobre isso. Então, o juiz John Gillis não se deixou influenciar pelo que Hill tinha a dizer. Ele disse, como você mencionou, que esse é um dos piores casos que já enfrentou no tribunal. Bem, Sr. Hill, algo que aprendi muito jovem é que ações falam muito mais alto do que palavras. Você pode ter algumas palavras bonitas para nós agora. Mas eu vi as fotos, eu vi o que você fez com aquela criança. E nem vou citar o que você fez com Adrian, de 8 anos. Não entendo como você fez isso com quem diz amar. Eu vejo fotos o tempo todo de casos de homicídio. Pessoas com buracos na cabeça e no peito, sentadas em poças de sangue, assistindo a vídeos de pessoas sendo esfaqueadas. Mas essas fotos foram as piores que já vi. Aquela é uma criança de 8 anos. Só para dar uma ideia para todos, e eu percebi que você falou sobre o boxe, mas não deu nenhuma explicação para todas aquelas marcas de cinto espalhadas pela parte inferior do corpo dele, talvez até 100 delas. Toda a parte inferior do corpo dele estava coberta de marcas de cinto de onde você o batia. E como a senhorita Timms afirmou, até mesmo na região da virilha, o que há de errado com você? Como pode fazer isso? Concordo com a senhorita Timms. Queria poder te condenar à prisão perpétua. Acho que você merece. Mas como o Sr. Wheeler apontou, as partes chegaram a um acordo. E eu sei que eles negociaram muito. E eu vou respeitar o acordo que eles fizeram. E eu vou impor esse acordo. Espero que você use esses próximos 18 a 40 anos para refletir seriamente sobre o que fez com Adrian Timms. Então, dito isso, Sr. Hiller, você será sentenciado ao Departamento de Correções de Michigan por um período de 18 a 40 anos. Seguindo as condições especiais, você deve pagar a taxa de avaliação para vítimas de crimes no valor de $130, conforme determinado pelo tribunal. Você deve pagar $68 de custos estaduais, conforme determinado pelo tribunal. E você deve pagar uma restituição no valor de $3.926 ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Michigan. A última coisa que vamos precisar do Sr. Hill é que ele reconheça e receba suas iniciais. E, meritíssimo, para fins de registro, vamos reconhecer o recebimento dos direitos de apelação que meu cliente já datou anteriormente. Certo, obrigado. Algo mais antes de encerrarmos o assunto do Sr. Hill? Nada pela promotoria ou defesa. Obrigado.
Certo, obrigado. Sentimos muito, muito mesmo pela perda da família do Sr. Timms. Josh, novamente, como você reage aos comentários do juiz? Certo? Bem, quando o juiz estava se referindo especificamente ao boxe, ele disse: sabe, eu não quero ouvir nada sobre boxe. Vi as fotos. São as piores que já vi em todos os homicídios e investigações que analisei. E eram marcas de cinto, sabe? Mais de 100 marcas de cinto por todo o corpo dele, na parte inferior, na virilha, sabe? Claramente o juiz estava questionando o réu por tentar minimizar seu envolvimento ou tentar arranjar uma desculpa para qualquer coisa. Acho que isso reforça o que o promotor disse, né, sobre ele e a mãe espancarem a criança juntos, fazendo com que ela realmente não tivesse chance de sobreviver ao que faziam. Nenhuma chance. O juiz cumpriu o acordo e sentenciou Hill a 18 a 40 anos de prisão. Nós conversamos sobre se foi controverso, brando ou algo assim. O advogado de Hill, Dennis Gary Whittle, disse ao Detroit News: este é um caso trágico em que a disciplina foi longe demais. Hill sabe que não pode desfazer essa situação horrível, mas quer que as pessoas saibam que ele nunca teve a intenção de causar a morte de Adrian. Sua aceitação de responsabilidade ao se declarar culpado se baseia em uma negligência imprudente quanto às possíveis consequências, mas sem intenção específica de causar dano ou morte a Adrian. Ele ama todos os seus filhos e sente um profundo arrependimento pelo que aconteceu com Adrian. Rapidinho, o que você acha dessa declaração, Josh? Bem, eu acho que ele estava fazendo o melhor que podia para tentar, digamos, fazer a declaração do cliente dele soar um pouco melhor e também explicar a diferença entre homicídio em primeiro grau e homicídio em segundo grau. Homicídio em primeiro grau envolve premeditação ou intenção, mas em Michigan o homicídio em segundo grau se caracteriza pelo desrespeito imprudente. Então, eu acho que ele estava usando esse termo para tentar explicar como o acordo de confissão foi alcançado e ao que ele estava admitindo que seu cliente era criminalmente responsável. Obviamente, ele estava em uma situação difícil. Sabe, como falamos aqui hoje, né? É muito difícil defender qualquer uma dessas ações quando você tem fotos como aquelas. E parece que não havia dúvida sobre quem participou disso. Mas, dito tudo isso, parece que ele conseguiu um acordo judicial muito favorável para o cliente dele. Então ele deveria ser reconhecido, elogiado por isso, eu acho, do meu ponto de vista, da minha perspectiva. Agora vamos falar da outra ré. Kentoria Moss ainda responde por homicídio em segundo grau e por mentir para um policial durante investigação de crime violento. Ela estava agendada para uma avaliação de competência em junho. A próxima audiência dela está marcada para 29 de agosto no Tribunal do 36º Distrito. Homicídio em segundo grau é interessante, né? Fui pesquisar o que significa pela lei de Michigan. Diz que todos os outros tipos de homicídio serão considerados homicídio em segundo grau e deverão ser punidos com prisão perpétua ou por qualquer período de anos, a critério do tribunal que julgar o caso. Josh, por que ela foi acusada de homicídio em segundo grau? O que isso significa para você? E aí eu fico curioso, né? Se ele está se declarando culpado, isso significa que ele vai testemunhar contra ela? Então, acho que ela foi acusada de homicídio em segundo grau, o que, de novo, me faz pensar que a culpa e seja lá qual for a evidência, apontam muito mais fortemente para ele como sendo o responsável em vez dela. Ela participou disso, então, pela teoria da responsabilidade criminal, é tão culpada quanto ele. Mas só o fato de eles também estarem passando por uma avaliação de competência meio que volta ao que estávamos falando antes sobre, sabe, questionar mentalmente se essas duas pessoas tinham algum tipo de deficiência ou algum problema de saúde mental também, porque a gente simplesmente supõe que para fazer algo assim com uma criança e tratar uma criança desse jeito e todos os fatores que discutimos, faz você se perguntar se há algo de errado com eles. Então parece que é isso que está acontecendo com ela. Eu ficaria chocado se ele testemunhasse contra ela. Também não acho que isso seria uma boa jogada para o promotor, pois permitiria ainda mais a defesa apontar o dedo para ele e mostrar o monstro que é talvez a melhor defesa dela. Eu ficaria surpreso se o promotor quisesse usá-lo como testemunha. Este é um caso de partir o coração, para dizer o mínimo. Nossas orações, nossos pensamentos estão com a família de Adriano. Realmente não há mais nada a dizer sobre isso.
Vamos ver o que acontece com Kentoria Moss. Mas isso é o encerramento de uma parte do capítulo dessa história. Ah, Josh Corman, muito obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço. Obrigado, tenha um bom dia. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem e, como sempre, por favor, inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que vocês ouçam seus podcasts. Eu sou o Jesse Weber, falo com vocês na próxima vez.